A paz do Senhor Jesus, meus irmãos em Cristo, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação das lições da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Esse trimestre estamos estudando sobre relacionamentos em família. Semana passada nós estudamos sobre um assunto muito pesado, na verdade, mas necessário, cujo tema foi sobre quando os pais sepultam os seus filhos. A lição que tem o objetivo de trazer um consolo para aqueles que estão passando por essa situação, trazer uma prevenção, um preparo psicológico e espiritual para aqueles que um dia passarão, porque enquanto estivermos aqui nessa terra, nós não estamos isentos dessa situação. Nós aprendemos isso na lição passada. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Luiz Fabiano Leles e a gente trabalha com subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo, se você descobriu agora. Convido você a se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu ok, fazer o seu comentário, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e assim ele envia para mais pessoas. Pois bem, neste domingo nós estudaremos a lição número 11, cujo tema é os prejuízos da mentira na família. O textuário diz assim: não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. A nossa verdade prática diz assim: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Ou seja, você pode até se dar bem no momento, mas o futuro será amargo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11, que trata daquele episódio que aconteceu com Ananias e Safira. Então, partindo do princípio que o professor já conhece esse texto, sobre esse fato que aconteceu com Ananias e Safira, nós não iremos ler a leitura bíblica em classe para ganharmos tempo no vídeo. Mas você, professor, evidentemente já sabe que para você se contextualizar dentro da lição, você precisa ler a história de Ananias e Safira. Bem, nossa lição número 11, os prejuízos da mentira na família. O segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Eu deixo aqui as minhas saudações e felicitações a todos os amados irmãos pastores, companheiros que dedicam a sua vida para o ministério pastoral. Bom, o que nós veremos nessa lição? Essa lição está baseada na história de Ananias e Safira, conforme nós já dissemos aqui. E baseado nessa história, nós veremos nessa lição, primeiro, qual que é a origem da mentira, e sabemos que a origem da mentira ela é uma origem terrível. Nós veremos também sobre a mentira em suas várias facetas, ou seja, isso quer dizer, a mentira praticada em suas várias formas, porque a mentira não é praticada apenas nas palavras, também é praticada através das ações, dos enganos. Ela acaba acontecendo de várias formas. Então veremos dentro dessa lição a mentira em suas várias facetas, em suas várias faces, em suas várias formas. Veremos também como que a mentira se infiltra dentro da família, e nós vamos aprender que ela se infiltra de uma maneira bem sorrateira, bem camuflada, por isso é preciso estar atento para que ela não venha se infiltrar dentro da família. Veremos também sobre o processo da mentira dentro da família. Uma vez que ela se infiltra, ela começa um processo de desestruturação da família. Foi o que aconteceu com a família de Ananias e Safira. Veremos também sobre os prejuízos e consequências da mentira na família. Uma vez infiltrada e o processo começado, quais são os prejuízos e consequências que ela traz para a família? Veremos então como proteger a família da mentira. Então, uma vez que a gente vai entender que a mentira ela é sorrateira e se infiltra de um modo bem variado na vida da pessoa e até mesmo numa família, como é que nós podemos proteger as nossas famílias da mentira? Nós veremos nessa lição. E faremos algumas aplicações práticas, como é nosso costume aí no final de cada tópico, também ao longo
da ministração da lição. Quero deixar bem claro que essa lição ela é bem rica e o comentarista não teve tempo de abordar várias questões relacionadas a esse tema. Então a gente também vai procurar não trazer esses temas aqui, porque é bem amplo esse assunto e careceria praticamente de umas 3 lições só para falar sobre este assunto. Então o comentarista foi bem sucinto e foi bem direto ao ponto sobre a necessidade de não vivermos na prática da mentira. Pois bem, vamos ao primeiro tópico. Nesse primeiro tópico, analisando a vida de Ananias e Safira, lembrando que eu parto do princípio que você, professor, já conhece a história de Ananias e Safira, você pode ler no capítulo 5, nós vamos observar que a conversão de Ananias e Safira, o texto demonstra para nós que era uma conversão meio duvidosa. A imagem que você está vendo aí de um boneco tendo seus pés acorrentados a um coração escrito dentro deste coração, velha natureza, já nos dá uma ideia de como era a conversão de Ananias e Safira. Você pode observar que a palavra conversão está entre aspas, porque tudo indica para nós que a conversão de Ananias e Safira não era uma verdadeira conversão. Então, quais são as evidências que nos mostram que a conversão de Ananias e Safira, deste casal, era uma conversão duvidosa? Olha, é muito simples. As atitudes que Ananias e Safira vão ter identifica para nós que eles não eram pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo disse, pelo que deixai a mentira, ou em outra tradução fala, não mintais uns aos outros, não cometam mentira uns aos outros. Vamos ver esse versículo, Efésios capítulo 4 e o versículo 25, que diz exatamente dessa forma na Bíblia Nova Viva, versão Nova Viva, que é uma versão que eu indico porque a tradução é bem simples, diz assim, deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros. E quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. E nós todos sabemos que Ananias e Safira, eles vão cometer um ato de mentira. Então, mostra para nós que eles não eram verdadeiramente nascidos de novo. A atitude deles de mentir, então o que eles fizeram? Havia um costume, veremos com mais detalhes durante a lição, havia um costume da igreja em Atos de que os irmãos vendiam as suas propriedades e num ato voluntário, movido pelo Espírito Santo, generosamente eles traziam o dinheiro da venda até os apóstolos e repartiam esse dinheiro da venda com os mais necessitados. Mas veja bem, isso não era uma obrigação, isso não fazia parte da doutrina, isso era um ato voluntário produzido pelo Espírito Santo no coração desses irmãos. E Ananias e Safira, eles simplesmente vão ter a atitude de vender a propriedade e levar o dinheiro até o apóstolo Pedro para ser entregue à igreja, mas eles vão de maneira enganosa reter parte desse valor e vão apresentar a Pedro e a igreja como se fosse o valor total que a propriedade foi vendida. Repito, isso não era um ato obrigatório, era um ato voluntário de generosidade provocada pelo Espírito Santo. Mas Ananias e Safira fazem isso de forma errada, tentando enganar tanto a Pedro como os demais irmãos, quando retém parte do dinheiro sem avisá-los e apresentando como se fosse o valor total. Então, a atitude deles ali não correspondeu a essa obra do Espírito Santo de novo nascimento. Então, mostra para nós que eles não nasceram realmente de novo. Não houve ali um nascimento, um novo nascimento na vida deles. Eles faziam parte da igreja local, eles aceitaram a Cristo como Salvador, mas não aceitaram Jesus como Senhor. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante: não basta apenas aceitar Jesus como Salvador, é preciso aceitá-lo também como Senhor. Porque aceitá-lo como Salvador, muitos aceitaram
e não prevaleceram. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Senhor. E aceitar Jesus como Senhor implica em você ter uma nova vida. Implica em você não ser dominado pela velha natureza. E as atitudes de Ananias e Safira mostram para nós que quem dominava eles era a velha natureza. Por isso que essa imagem colocada desse boneco acorrentado à sua velha natureza, porque o seu caminhar, o seu andar é segundo a velha natureza. E entre as atitudes de alguém que vive dominado pela velha natureza, é exatamente um dos elementos das atitudes, é a mentira e o engano. E essa velha natureza deles vai se revelar exatamente através das atitudes que eles tiveram de mentira, de cobiça e de hipocrisia, porque eles estavam demonstrando ser pessoas que eles realmente não eram. Estavam demonstrando ser pessoas generosas que não eram. Por isso que essas atitudes de Ananias e Safira são atitudes, são evidências de uma conversão que era duvidosa. Eles eram convencidos, mas não eram convertidos. Há uma grande diferença quando a pessoa se convence do seu pecado, mas que não se converte do seu pecado. Porque conversão, todos que dirigem sabem que conversão é uma mudança de direção. Então, essa mudança de direção dentro do novo nascimento é você deixar de agir segundo a velha natureza e agir segundo o novo homem, segundo a nova natureza. E Ananias e Safira não demonstraram esse novo nascimento. Então, nós entendemos que essas são evidências de uma conversão que era uma conversão um tanto duvidosa, porque a igreja ali de Atos tinha uma comunhão que era algo extraordinário. Então, como era a comunhão na igreja ali de Atos? Então, a marca da igreja primitiva era a comunhão. Quando você vai lá em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 45, você vai ver essa marca da comunhão que existia ali na igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 45, na versão Nova Viva, quero lembrá-los que estou lendo nessa versão, diz exatamente assim: E uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitos milagres. Todos os crentes se reuniam constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo suas propriedades e dividindo com os que tinham necessidade. Veja o costume que eles tinham de vender as suas propriedades e repartir, dividir o dinheiro com aqueles que tinham mais necessidade. No versículo 42, na tradução mais tradicional, diz que eles perseveravam na comunhão. Então, a marca dessa comunhão, que nos mostra os textos bíblicos que era uma comunhão sincera, uma comunhão plena, havia entre os irmãos esse ato de generosidade que foi criado pelo Espírito Santo, de atitude de um amor generoso e voluntário. E esse era o costume desse amor generoso e voluntário, de que os irmãos eram ajudados por aqueles que vendiam as suas propriedades. Ali, ainda em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, vamos confirmar mais isso ainda, quando diz assim: Todos os crentes eram um só, na mente e no coração. Isso fala de comunhão. E ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo com o que tinha. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Não havia pobreza, pois todos que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro para que os apóstolos dessem ou repartissem com os mais necessitados. Então nós vemos aqui que havia uma comunhão plena na igreja ali de Atos. E essa comunhão plena era marcada por esse costume, repito, que não era uma obrigação, não era uma doutrina, mas era um costume provocado pelo Espírito Santo, de ato de generosidade e amor, de ajudar os mais necessitados quando alguém vendia alguma propriedade. E isso é evidenciado pela atitude de um homem chamado Barnabé. Barnabé, ele vai ser citado aqui em Atos como alguém que fez isso.
O versículo 35 e 36, 36 e 37, Atos 4, diz assim, por exemplo, um deles foi José, aquele que os apóstolos apelidaram de Barnabé, o pregador, que era da tribo de Levi e natural da ilha de Chipre. Ele, pois, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Então, essa marca de comunhão plena e sincera, de atitude, de generosidade voluntária, de ajudar os irmãos mais necessitados, ao se vender uma propriedade, repartir o dinheiro, entregar aos pés dos apóstolos para que eles pudessem repartir com os mais necessitados, era um costume, repito, gerado pelo Espírito Santo. A imagem que você está vendo sugere o momento em que Barnabé entrega para os apóstolos ali o dinheiro que ele vendeu para ser repartido entre os irmãos. Então era algo que a pessoa podia fazer ou não, mas no coração dos irmãos ali de Atos havia esse amor, essa atitude voluntária e generosa da parte deles. E quando nós vemos a história de Ananias e Safira, nós vamos perceber que eles não desfrutavam dessa comunhão sincera e plena que havia entre a igreja ali de Atos. Então, quais foram as atitudes infelizes de Ananias e Safira? O que eles fizeram que foi uma atitude completamente infeliz diante de uma igreja que havia uma grande comunhão, um grande amor e ato de generosidade entre os irmãos? Qual foi as atitudes infelizes deles? Olha, quando eles viram o que Barnabé fez, acabamos de ler aqui que Barnabé vendeu uma propriedade e levou o dinheiro ao pé dos apóstolos para ser repartido com os mais necessitados. Quando Ananias e Safira viram o que Barnabé fizeram, eles vão agir por inveja e com hipocrisia. O que eles vão fazer? Eles quiseram mostrar que também eram generosos, que poderiam fazer mais do que Barnabé fez. E aí, conforme a imagem sugere, eles vendem uma propriedade juntos, porque todo o contexto nos mostra isto, juntos eles separam parte do dinheiro e vão apresentar outra parte aos apóstolos e à igreja como se fosse todo o total vendido. O problema não estava aí. Vamos ver mais na frente que esse não era o problema. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos e o versículo 1, nós vamos ver exatamente o que esses dois fizeram que desagradou completamente a Deus. Atos 5, versículo 1 e 2 diz assim: Porém, houve um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma certa propriedade e trouxe somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total. E a esposa dele tinha concordado com esta mentira. Então, a atitude deles foi em simplesmente esconder o valor total que foi vendido o terreno. Ele separa uma parte para eles e apresenta aos apóstolos da igreja como se fosse o preço total. Aqui foi uma atitude infeliz de Ananias e Safira. Então eles tiveram o ímpeto ali de imitar Barnabé. Porém, esse ato deles de levar o dinheiro até os apóstolos, a igreja, para ser distribuído para ajudar os mais necessitados, não foi um ato movido pelo amor, não foi um ato movido pela generosidade, não. Eles fizeram isso movido por inveja, movido pelo interesse de querer impressionar os apóstolos e a igreja, não porque estavam sendo bonzinhos e não porque estavam sendo generosos, não. Então nós vamos ver que eles venderam uma propriedade e no momento de entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos, eles fingiram que estava dando todo o dinheiro da venda, quando na verdade eles retiveram uma parte. Então aqui é que estava o problema. Eles não precisavam ter feito isso. Eles poderiam, no momento em que eles chegam com o dinheiro até os apóstolos, eles poderiam ter dito: olha, Pedro, nós vendemos a propriedade por 100 mil, um exemplo aqui, né? Por 100 mil, mas nós separamos 50 mil para nós e de bom grado trouxemos outros 50 mil para ser distribuído entre os necessitados. Se eles fazem isso, não haveria problema. Mas o grande problema aqui estava por trás da atitude de hipocrisia, da atitude de mentira e de engano que eles estavam fazendo ali naquele momento, motivado não pelo amor,
motivados não pela generosidade, mas motivado por um sentimento de inveja, quando viram Barnabé fazendo aquilo que Barnabé fez e realmente Barnabé fez de coração. Então, quais foram as consequências dessas atitudes infelizes aí de Ananias e Safira? Então, quando vamos para o versículo 3 e 4, então Ananias está se apresentando perante Pedro sozinho, está apresentando o dinheiro que ele vendeu a propriedade como se fosse todo o total, mas não era uma parte. Mas Pedro disse: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o seu coração? Quando você afirmou que este era o preço total, você estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, estava com você decidir quanto ia dar. Como pôde inventar uma coisa dessas? Não estavas mentindo a Deus, só a mim, a nós e sim a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto no chão e todo mundo ficou com medo. Então essa foi a consequência. Mais na frente nós vamos ver do versículo 5 até o 11 que vai acontecer a mesma coisa com a mulher de Ananias. As duas imagens sugerem isso. Então, como consequência, Pedro recebe a revelação da parte do Espírito Santo de que Ananias não estava sendo sincero, de que ele estava oferecendo um valor que não era o valor total, e o problema não era ele oferecer o valor total, o problema era ele ter retido um valor para eles e estar entregando como se fosse um valor total. O Espírito Santo revela isso para Pedro e expõe toda a hipocrisia e mentira ali de Ananias e Safira. E como consequência, todos nós sabemos que Ananias vai morrer naquele momento, e quando a sua esposa vem, vai acontecer a mesma coisa com ela. Então, o que Pedro pergunta a Ananias aqui, fala: Ananias, se você vender, ao vender a propriedade, o dinheiro era seu. Então, caberia você decidir o que você iria ofertar. Mas você veio aqui ofertando um valor, dizendo que esse é o valor que foi vendido, quando na verdade o valor foi muito maior. Você não mentiu para mim, Ananias. Você mentiu para o Espírito Santo. E ali, então, como consequência, Ananias e Safira vão morrer, literalmente, fisicamente vão morrer por causa dessa mentira e desse engano. Então, nesse primeiro tópico, sobre essa análise dessa conversão um tanto duvidosa ali de Ananias e Safira por causa das atitudes deles, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse primeiro tópico? Primeiro, todo verdadeiro cristão deve ter em mente que a mentira não provém de Deus. Nós sabemos de onde que vem a mentira. E que em nenhuma hipótese nós devemos praticar a mentira. Então o cristão verdadeiro precisa entender isso, que a mentira não provém de Deus. E que nós não devemos viver a prática da mentira ou ficar mentindo em hipótese alguma. Nós veremos no segundo tópico mais detalhes sobre isso. Segunda aplicação prática, muitos pensam que estão tendo grandes vantagens ou lucros ao mentirem, mas se esquecem da lei da semeadura. Então, pode ser que no momento em que você esteja mentindo, você esteja ganhando vantagem, você esteja tendo lucro, você esteja saindo de alguma situação, mas pode saber que a lei da semeadura, ela não falha. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Por quê? Porque um dia a verdade vem. Um dia a verdade, ela chega. E foi o caso ali de Ananias e Safira, que a verdade chegou pela revelação do Espírito Santo. Terceira aplicação prática. Para que a nossa velha natureza não nos domine, nos leve à prática da mentira, nós precisamos ter Jesus como Senhor das nossas vidas. E mais uma vez vamos enfatizar isso. Você já aceitou Jesus como Salvador da sua vida? Então aceite Ele como Senhor, porque aceitar Jesus como Senhor implica em Jesus governar a sua vida e não a velha natureza. O grande problema de Ananias e Safira, repito, é que eles tinham Jesus como Salvador, eram membros da igreja, mas não tinham Jesus como Senhor, porque as atitudes deles nos mostram que eles eram dominados, governados pela velha natureza.
Outra aplicação prática, nós não podemos viver agindo com hipocrisia, com mentiras, né? Numa tentativa de fazer as pessoas acreditarem que somos mais espirituais ou generosos do que realmente somos. Era exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles quiseram mostrar para Pedro e para a igreja que eles eram mais generosos, que eles eram mais bondosos que o próprio Barnabé, quando na verdade eles não eram. Não eram. Estavam fazendo aquilo com outros objetivos, por outra motivação de inveja e com motivação de ter uma posição, né? Uma posição de reconhecimento. Então, eles estavam vivendo, agindo com hipocrisia. E nós não podemos agir e viver assim. E outra aplicação prática é que por trás de toda e qualquer mentira, sempre está a ação sutil de Satanás e as consequências sempre vêm. E aqui nós queremos abrir um parênteses para poder falarmos sobre alguns pontos que são polêmicos sobre este assunto, que o comentarista não abordou e que nós não iremos abordar de maneira profunda, mas só superficialmente, para que caso algum aluno mais estudioso pergunte a você, você possa ter uma certa condição de responder. Por exemplo, por trás de toda e qualquer mentira está a ação sutil de Satanás. Mas aí um aluno mais atento, um aluno mais estudioso da Bíblia, pode falar assim, mas professor, Deus não aprovou lá a mentira das parteiras de Israel e a mentira de Raabe? Porque quando você lê lá em Êxodo 1, versículo 15 ao 20, você vai ver as parteiras, né, que esconderam as crianças de serem mortas por Faraó. E ali, alguns dizem que elas mentiram. Diz a Bíblia que a casa delas foi abençoada. Nós temos outro episódio de Raabe, quando Raabe esconde também ali os espias, e quando os guardas vêm, ela fala que não sabia onde eles estavam, e diz que eles tinham acabado de sair. Se os guardas andassem mais rápido, iriam encontrá-los, quando na verdade elas os tinham escondido no teto ali da sua casa. E diz a Bíblia que Deus a preservou. Então, a pergunta é, Deus aprovou a mentira dessas mulheres? Não. Deus não aprovou a mentira dessas mulheres. Primeiro, Raabe era uma prostituta. E quando ela mente para esconder aqueles espias, ela o fazia achando que estava fazendo a coisa certa. Porque ela vivia já no pecado mesmo. Ela achou que aquilo seria a coisa certa. E no ato de fé, entendendo que se ela escondesse os espias e não revelasse para os guardas que eles estavam ali, mentisse para eles, ela seria salva. Então, Deus não aprovou a mentira, Deus aprovou o ato dela proteger os espias. E ela já estava acostumada mesmo com o pecado. No caso das parteiras ali, existem outros fatores também que nos levam a entender que Deus não aprovou a mentira. Deus não as abençoou porque elas teriam mentido, como alguns dizem. Não. Mas Deus, mais uma vez, abençoou exatamente pela segunda atitude, que foi a atitude de proteção e não matar aquelas crianças. Então, tanto no caso da Raabe como no caso das parteiras de Israel, Deus não as abençoou por causa de uma mentira, mas Deus as abençoou por causa da atitude delas protegerem, de proteção que elas tiveram ali. Isso tudo que pela misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que isso foram fatos isolados, foram fatos específicos, né, que aconteceram na Bíblia. Não era uma pessoa que vivia praticando a mentira. E ali, repito, Deus não vai abençoá-las por causa da mentira, mas vai abençoá-las pelo ato de proteger ali as vidas, tanto das crianças como dos espias, como eles fizeram ali. Isso carece de um estudo mais profundo que nós não teremos aqui condição para fazer isso. Mas essa é a questão. Então, isso não nos dá o direito de achar que Deus aprova mentira, que Deus está dando ok para mentira. Não. Aqui foram fatos específicos que, repito, em que Deus não aprovou, não as abençoou por causa da mentira que muitos dizem que elas fizeram, mas por causa do ato delas de proteger. O ato delas de proteger as vidas que ali estavam. Deus honra elas por causa disso. Você vai ver isso tanto lá em Êxodo 1, versículo 15 ao 20, como Josué capítulo 2 e 3, e Josué capítulo 6 e 17. Depois você vê isso lá. Então, resumindo, Deus não nos dá direito a os fatos na Bíblia em que as pessoas mentiram, não nos dá o direito de ficar mentindo por nenhum motivo,
porque Deus sempre odeia a mentira e Deus sempre odiará a mentira. E se ele perdoou essas pessoas, se ele abençoou essas pessoas, não foi porque aprovou a mentira, mas porque ele usou da sua misericórdia devido ao ato delas de proteção. Pois bem, outra aplicação prática, que nós temos aí é exatamente essas aplicações práticas neste texto. Então, no primeiro tópico aí nós vimos então sobre a conversão duvidosa de Ananias e Safira, que isso é evidenciado pela atitude desse casal em mentir diante de Pedro e da igreja acerca do dinheiro, da propriedade que eles venderam. Pois bem, uma vez que nós analisamos aí essa suposta conversão de Ananias e Safira, nós vamos ver sobre o problema da mentira dentro da família. Quando a mentira entra na família. A imagem que você está vendo é exatamente de Ananias e Safira já em casa, traçando um plano para poder impressionar os apóstolos e a igreja. Vamos mostrar que nós podemos dar muito mais que aquele irmão Barnabé. Vamos mostrar também que nós temos dinheiro, que nós temos condições e podemos também ajudar as pessoas como Barnabé ajudou. Vamos impressioná-los. Bom, a mentira produzida dentro da família traz sérias consequências. E a mentira na família de Ananias e Safira começou a ser produzida dentro da casa deles. Então, a mentira na vida de Ananias e Safira surgiu na busca pelos próprios interesses deles. E nesse interesse que eles tiveram de impressionar os apóstolos, de impressionar a igreja, eles ocultaram a verdade, exatamente com o objetivo de quê? De chamar atenção para si mesmo. Porque eles perceberam que as pessoas que doavam eram bem vistas pela liderança, eram bem vistas também pelos irmãos. Então eles queriam chamar atenção, eles queriam impressionar, repito mais uma vez, tanto os apóstolos como a igreja, ao fazerem aquela doação, mas porém retendo um valor. O grande problema estava na mentira, porque, repito, eles apresentam a doação como se fosse o valor total, quando não era. Esse é o grande problema. Então, eles começaram a produzir essa mentira dentro dos seus corações e foi para a família deles. Então, o grande problema de Ananias e Safira não foi a retenção da parte do dinheiro. Estamos repetindo isso aqui. Mas foi a mentira cometida. Uma mentira que foi produzida no coração deles por Satanás, e Satanás colocou no coração deles os seguintes elementos para eles poderem mentir. Primeiro, ostentação. É exatamente mostrar o que você tem, mostrar o que você pode. A ganância também deles. O engano e principalmente o que? A falta de temor a Deus. Então, esses elementos colocados no coração deles por Satanás, por isso que Pedro diz, Ananias, por que permitiste que o diabo enchesse o seu coração? Por que você permitiu? E o diabo encheu o coração de Ananias exatamente com esses elementos, ostentação, ganância, engano e falta de temor a Deus. Então a mentira começa a ser produzida dentro da família de Ananias e Safira a partir do momento em que eles dão lugar ao diabo, para que o diabo colocasse esses sentimentos no coração deles ali. Então, isso colocou Ananias e Safira numa situação terrível. Qual que é a situação de quem faz uso da mentira? Então, quando nós analisamos esse fato de Ananias e Safira, que fizeram uso da mentira para poder impressionar, qual que é a situação de quem hoje faz o uso da mentira? Então você pode fazer essa aplicação tanto para a família como individual. A imagem que você está vendo já sugere para nós exatamente qual que é a situação de quem faz uso da mentira. Aí você vê um trono, quem se assenta num trono é um rei. Então você vê um trono com o eu escrito no centro desse trono, e ao redor desse trono nós temos o quê? As obras da carne. Ou seja, a velha natureza governando o coração do homem através do quê? Das obras da carne. Então essa imagem já nos mostra qual é a situação de quem faz uso da mentira, que era a situação de Ananias e Safira. Primeiro, quem faz uso da mentira demonstra que está dominado pela carne. O apóstolo Paulo vai dizer, andai em espírito e não na carne. Gálatas capítulo 5,
O versículo 16, na verdade, vai nos dizer exatamente isso. Gálatas 5 e o versículo 16. Vamos ver lá, diz assim, olha só. Gálatas 5,16. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá onde ir e o que fazer. E assim, vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que vocês façam. Então, quem faz uso da mentira demonstra que está dominado pela carne. E quem está governando o seu coração é a carne com as suas obras, é a velha natureza e não o Senhor Jesus. Por isso que dissemos lá atrás que é preciso que o crente aceite Jesus como Senhor da sua vida, para que Jesus sente no fundo do seu coração e governe o seu coração e a sua vida. Então, se a mentira ela domina o crente, significa o quê? Significa, então, que este não está mais no espírito, mas está na carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 5. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior, lembre-se, a velha natureza, que nós dissemos, vivem tão somente para agradar a si próprio. Então, quando Ananias e Safira tomam aquela atitude de vender uma propriedade, reter parte do dinheiro e apresentar como se fosse o valor total, eles estavam tentando agradar a si mesmos. Mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas, nunca o fará. É por essa razão que nunca pode agradar a Deus aqueles que andam sob o controle de sua própria natureza pecaminosa. A tradução tradicional fala carne, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Então, a situação de quem faz uso da mentira, como Ananias e Safira fizeram, é a demonstração que essa pessoa é dominada pela carne, pela sua velha natureza e as suas obras. Segundo, a situação de quem faz uso da mentira é que ele está se posicionando como filho do diabo e não de Deus. E João 8,44, no finalzinho do versículo, vai nos dizer o quê? O pai da mentira é quem? O adversário. Então, se a pessoa faz uso da mentira, logo ele está se posicionando como filho do adversário, não como filho de Deus. Por quê? Porque o filho de Deus vive e anda na verdade e não na mentira. O Filho de Deus, quem governa o coração dele, quem é o rei da vida dele, o rei do coração dele é o Senhor Jesus. Então, ele vai andar na verdade porque Cristo é a verdade e não a mentira. Então, essas duas situações mostram para nós como a pessoa que faz uso da mentira é. E por isso que Ananias e Safira nos mostram que eles realmente não tinham uma conversão genuína, mas viviam segundo a sua velha natureza. Então, uma vez que nós já sabemos que a mentira ela começa a ser produzida no coração e que a situação de quem faz uso da mentira é uma demonstração de que quem domina ele é a carne e de que ele está se posicionando como filho do adversário, como é que a mentira, então, ela se infiltra dentro da família? A imagem que você está vendo aí é de uma casa, a sala de uma casa, na verdade, e uma imagem externa da laje, onde há rachaduras e a água está infiltrando. Então a mentira ela se infiltra dentro de uma família exatamente por brechas, por rachaduras que às vezes são pequenas, mas que assim como uma brecha numa laje e a água vai infiltrando aos poucos até causar grande prejuízo, da mesma forma também a mentira se infiltra dentro da família. Como é que ela se infiltra? Primeiro, ela vai se infiltrar através das suas várias facetas, faces, formas. Por exemplo, ela se infiltra para esconder uma situação que pode provocar desentendimentos e discussões. Ou seja, vamos dizer que eu dei esse exemplo hoje no nosso estudo de professores presencial aqui em nossa sede. Vamos dizer que você, esposo, né, sempre chega do trabalho às 7 da noite.
Aí, de repente, você, vindo embora do trabalho, ainda no seu bairro, já caminhando a pé, você desceu, né, desce um pouco distante da sua casa de ônibus, e você vem caminhando e, de repente, você encontra com uma amiga ou alguém que você conheceu, né, ainda lá na adolescência, uma amiga que você não vê há muito tempo, e ali você começa a conversar e bater papo, mas sem nenhum tipo de maldade, apenas conversando, porque há muito tempo que você não via aquela pessoa, agora você se vira, começam a conversar ali mesmo na rua, e aí você chega em sua casa 1 hora depois do horário normal. Aí a sua esposa pergunta por que você chegou atrasado. Aí, ao invés de você falar a verdade, você, para esconder essa situação que pode, a sua razão, provocar um desentendimento com a sua esposa, com seu esposo, basta você inverter os papéis, você começa a pensar assim, bom, se eu disser o que eu estava conversando com fulano, isso vai causar problema, isso vai causar discussão por causa de ciúme, e aí você prefere mentir. Você vai dizer que o ônibus atrasou, que houve algum acidente, alguma coisa. Então, nesse momento, a mentira está se infiltrando dentro da família. Por isso que é perigoso, né, quando você mente para esconder uma situação. Segundo, ela se infiltra para esconder um erro cometido que pode gerar uma má impressão. De repente você cometeu um erro e esse erro, se a pessoa souber a verdade, pode gerar uma má impressão acerca do seu comportamento, acerca de quem você realmente é. E aí você prefere mentir para esconder esse erro. A mentira se infiltra. Essas são as rachaduras na laje. Essas são as brechas na laje por onde a mentira vai se infiltrar, assim como a água vai se infiltrando. Terceiro, como a mentira se infiltra dentro da família para levar suposta vantagem em alguma situação. E isso aqui não é só na família. Você pode aplicar isso daqui, professor, tanto na família, como na vida pessoal, como numa amizade, no trabalho, em negócios. Tudo isso é aplicável em todas essas áreas. Então, para levar uma suposta vantagem em alguma situação, então você de repente está vendendo alguma coisa, você mente sobre aquilo que você está vendendo para levar vantagem naquele momento ali. Pode ser que você leve vantagem mesmo, mas depois a verdade vai vir mais na frente, pode trazer problemas. Então, isso é o quê? Isso é a brecha que está entrando, a água que está se infiltrando ali, a mentira. E por último, quando você mente de forma de brincadeira. Lá em Provérbios 26, 18 e 19, vai nos falar que nós não podemos mentir nem por brincadeira. Provérbios 26, versículo 18 e o versículo 19, que diz exatamente assim, olha só. 26, 18 e 19. Um homem que mente para o seu amigo e depois diz, não liga, é só uma brincadeira, é tão perigoso quanto um louco levando uma arma e dando tiros para todo lado. Tá vendo? Aquele que mente para seu amigo e fala, não esquenta não, eu estava brincando. Ele é tão perigoso como alguém que tem uma arma e sai dando tiro para todo lado. Vai acertar alguém e vai ferir alguém. Então, é dessa forma sutil, é dessa forma que a mentira vai se infiltrando dentro da família, dentro da amizade, dentro dos relacionamentos, dentro da sua vida profissional, no trabalho. Então, é preciso não abrir brechas, não abrir rachaduras para que ela não se infiltre, porque ela vai se infiltrando dessa forma. E aí, quando você perceber já um grande estrago na estrutura da casa, um grande estrago na estrutura dos relacionamentos, das amizades. Por quê? Porque a mentira foi se infiltrando devagarinho. E no caso de Ananias e Safira, a mentira foi infiltrando no coração deles a motivação de quererem impressionar os discípulos e impressionar a igreja. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar nesse segundo tópico? Primeiro, seja por qualquer motivo, a mentira é sempre prejudicial, tanto para o mentiroso como para os outros, ainda mais dentro da família. Então, por qualquer motivo que a pessoa escolher mentir, pode ter certeza que será prejudicial, tanto para aquele que está mentindo, como para aquele para quem ele mentiu. E quando isso acontece dentro da família, é muito pior ainda. Segundo, o uso da mentira conjugada com a hipocrisia, com a soberba,
vai trazer sérias consequências para a família. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira. Eles se deixaram levar pela hipocrisia, pela soberba, e aí mentiram. E trouxe sérias consequências, porque eles perderam fisicamente, literalmente, eles perderam a própria vida. Terceira aplicação prática. O Espírito Santo se entristece quando dentro da família, tanto o cônjuge como filhos ou outros membros fazem da mentira um estilo de vida. Tem pessoa que é um mentiroso compulsivo, ele faz da mentira um estilo de vida para poder sair de todas as situações. E o Espírito Santo se entristece quando isso acontece. E Paulo vai nos aconselhar: não entristeçais o Espírito Santo, com os quais estáis selados pela promessa. Então, a mentira é uma forma de entristecer o Espírito Santo. E quando entristecemos o Espírito Santo, o que acontece? Ele se afasta de nós. Por último, é preciso lembrar que, como diz um antigo ditado popular, que diz o quê? A mentira tem pernas curtas. Então não adianta, um dia a verdade chega. Então você pode ir mentindo, mas um dia a verdade vai chegar. Tem até um pensamento aqui na lição que eu achei muito interessante, que está aqui no plano de aula da lição, que diz assim, olha, pode-se enganar a todos por algum tempo. Você pode enganar muitas pessoas por algum tempo, mentir para elas por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo. Pode enganar alguns e mentir para alguns por todo o tempo. Agora, não se pode enganar a todos o tempo todo. Por quê? Porque isso mostra a fraqueza da mentira, porque um dia a verdade chega. Isso está relacionado a esse verbo, a esse ditado popular, que a mentira tem pernas curtas. Por que ela tem pernas curtas? Porque um dia a verdade chega. E quando a verdade chega, você sofrerá as consequências pela mentira praticada ou pela mentira falada. Pois bem, então, diante de tudo que nós ouvimos sobre os problemas que a mentira representa dentro de uma casa, uma família, até mesmo numa vida particular, individual e profissional, como é que nós podemos proteger a nossa família da mentira e da hipocrisia? Como proteger a família? Olha, a imagem que você vê é de um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça. E as peças desse quebra-cabeça são a prepotência, o orgulho, a inveja, a intolerância, o egoísmo. Você acrescenta aí a mentira, o engano. E é preciso interromper esse quebra-cabeça. A imagem que você vê desse boneco colocando uma peça vermelha significa a interrupção da montagem desse quebra-cabeça, porque se esse quebra-cabeça se montar, com certeza, a família, relacionamentos, amizade, trabalho são destruídos. Então, como proteger a família contra a mentira? Primeiro, cuidado com os defeitos morais do lar. O que são defeitos morais? Bom, defeitos morais, quando você busca o conceito, o significado, você vai entender que defeitos morais é aqueles exageros, né? E aquele descontrole que alguma pessoa tem na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de comportar. Por exemplo, se a pessoa ela tem, né, o mau costume de pegar o que não é dela, isso é um defeito moral. E nunca se deve pegar aquilo que não é seu. Então, esse é um exemplo para você entender. Se a pessoa ela tem o problema de ficar falando palavrão, isso é um defeito moral. Então, o defeito moral está relacionado a esse descontrole que a pessoa tem no agir, no falar, no pensar, né, e no se comportar. Então, pessoas que têm defeitos morais, eles acabam agindo de modo a não dar importância para os valores e princípios morais. Ou seja, para ele, não importa a questão da moral, não importa, não tem problema mentir, não tem problema furtar, não tem problema falar palavrão. Por quê? Porque ele perde essa sensibilidade da importância que tem os valores e os princípios morais. Então, dentro do lar, se você percebe que o seu filho ele tem o hábito de pegar o que não é dele, é um defeito moral, falar palavrão é um defeito moral, isso também vale para o cônjuge, né? Na troca de ofensas, enfim, nos comportamentos, né? E comportamentos de imoralidade, você está me entendendo? Então, tudo isso são defeitos morais que
deve-se ter cuidado para que a pessoa não venha agir com esses defeitos. Então é preciso interromper que esse quebra-cabeça do defeito moral seja montado. Então é uma forma da pessoa, né, proteger a sua família. Porque quando se permite certos defeitos morais, conforme nós vimos aqui, e entre esses defeitos morais está a prática da mentira, está a prática do engano, né? Então, quando se permite esses defeitos morais dentro da família, o que vai acontecer? Essa família está destinada ao fracasso. Foi o que aconteceu com a família de Ananias e Safira. E um grande exemplo na Bíblia é a família de Acã, em Josué capítulo 7. Não vamos contar a história aqui toda porque não temos tempo, mas você lê Josué capítulo 7, quando Acã ele furta uma capa babilônica que Deus deu ordem que não era para se trazer nada daquela cidade que foi conquistada, e Acã furta uma capa babilônica, sugere para nós o contexto que a sua família sabia, porque quando Deus vai punir Acã, pune toda a família. Então, uma família que fracassou por quê? Por causa de um defeito moral de furto. Então, como proteger a família? Cuidado com os defeitos morais no lar. Segundo, cuidado com a mentira classificada. Como proteger a família da mentira e da hipocrisia? Cuidado com a mentira classificada. Você está vendo o organograma em que no topo do organograma está a mentira. Abaixo está mentira, mentira e mentira. O que eu estou querendo mostrar com isso? Estou mostrando com isso que nós não podemos classificar a mentira em graus. De grande, pequena, de mentirinha, de mentirona, né, por brincadeira. Não, não existe classificação para mentira. Mentira é mentira. Então não há nenhum grau de proporção ou afetação. Mentira é sempre mentira. Uma mentira que alguém fala que é pequena causa tanto prejuízos como mentira que alguém fala que é grande. Então, como proteger a família? Tendo cuidado com a mentira classificada, em que alguém mente hoje por brincadeira, em que alguém conta a sua visão, uma mentirinha pequenininha, para se safar de uma situação. Então, isso é perigoso, porque lembra da imagem lá atrás da água na laje se infiltrando na rachadura? Quando nós classificamos a mentira, isso é uma rachadura, é uma brecha. E aí a água vai entrar. E quando ela entrar, pode trazer grandes estragos, né, na estrutura da casa. Então, como proteger a família da mentira e da hipocrisia? Primeiro, tendo cuidado com os defeitos morais no lar. Segundo, tendo cuidado com a mentira classificada. Terceiro, não deixe o inimigo agir na sua família. Você tem que proteger a sua família. Então, para que isso aconteça, você tem que fazer um pacto entre a sua mente e o coração. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Hebreus 8 e 10. E a imagem abaixo, o homem com um escudo protegendo a sua casa. A casa é a representação da família, exatamente porque esse escudo é o pacto que existe entre a mente e o coração dele. E que pacto é esse? É um pacto em que a mente dele é a mente de Cristo e o coração é blindado com a palavra. Lá em Salmos 119, verso 11, diz o quê? Escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Em 1 Coríntios 2,16 fala que nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 2 diz, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Então, esse pacto entre a mente e o coração, da mente ser ocupada com aquilo que agrada a Deus, conforme Filipenses 4:8, e o coração ser blindado com a palavra de Deus, vai te dar força para você não deixar o inimigo agir na sua família. E por que é importante esse pacto entre a mente e o coração? Exatamente porque é nessas duas áreas que o adversário ele vai introduzir a mentira. E com o objetivo de fazer pecar e dar uma legalidade para atuar na família. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, o que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele o que? Fugirá de vós. Então, quando nós
fazemos esse pacto de mente e coração, a mente ocupada com aquilo que agrada a Deus, a mente de Cristo, e um coração ocupado com a palavra de Deus, então nós blindamos a nossa mente e o nosso coração, porque são as duas áreas que o diabo atua para implantar a mentira, e quando nós cedemos, damos lugar ao diabo e a mentira entra, nós no mundo espiritual damos legalidade a ele para atuar em nossa vida. Foi o que Pedro disse para Ananias: porque permitiste que o diabo enchesse o seu coração. Então, como proteger a família da mentira e da hipocrisia? Não deixe o inimigo agir na sua família. Proteja ela com esse escudo que é o pacto da sua mente com o coração. Um coração guardando a palavra e uma mente ocupando-a com as coisas que agradam a Deus, para que você tenha uma mente de Cristo. Assim você estará resistindo ao adversário e ele vai fugir de você. Como proteger a família da mentira e da hipocrisia? Não tenha medo de dizer a verdade. A imagem que estamos vendo ali, este casal guarda um segredo um do outro. E eles estão perguntando entre si: será que eu digo a verdade para ela? Em algum momento houve mentiras entre eles. E agora eles estão pensando: será que eu digo a verdade para ele ou para ela? E se eu disser a verdade? Não vai ficar pior? Não vai trazer soluções piores? Então, não tenha medo de dizer a verdade. A verdade ela pode doer, mas ela é o melhor meio de se resolver algum problema. É exatamente o quê? É exatamente a verdade. Por quê? Porque a verdade liberta e a mentira escraviza. Quando você mente, você vira escravo da mentira, até que a verdade chega. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Sabemos que a verdade é Cristo. Mas quando se trata de falar a verdade ou falar a mentira, quando você fala a mentira, você fica escravo dela. E você só vai conseguir se libertar no dia que você disser a verdade. Então, não tenha medo de dizer a verdade, com sabedoria, com direção do Espírito Santo para o momento certo para isso. Segundo, no relacionamento a verdade traz confiança e respeito. Por que é importante você não ter medo de verdade? Porque quando você diz a verdade, isso traz confiança e respeito. Vamos voltar ao caso do exemplo lá atrás que eu dei do esposo que chega tarde em casa e fala para a esposa que o ônibus atrasou, que houve um acidente, o trânsito agarrou, quando na verdade ele estava conversando lá com uma amiga que ele não vê há muito tempo. Então, uma semana depois, a esposa ou o esposo, você inverte os papéis, descobre a verdade, que o cônjuge estava, na verdade, conversando com alguém na rua. Isso vai gerar o quê? Vai gerar desconfiança. E confiança e respeito são dois elementos indiscutíveis para se manter uma relação. Seja essa relação no casamento, na família, nas amizades, ou nos negócios, ou no trabalho. Se não houver confiança e respeito, não há como haver uma relação saudável. E o que vai ocasionar, se houver mentira nos relacionamentos, o que vai acontecer? Vai gerar desconfiança, vai gerar angústias, vai gerar desrespeito e vai ocasionar o fim de qualquer relacionamento em qualquer área. Vai ser derrubado, destruído por causa da mentira. Então, como proteger a família? Não tenha medo de dizer a verdade. Ainda que você tenha que passar por um preço, veremos agora, mas não tenha medo de dizer a verdade. Pois bem, meus queridos, assim chegamos à conclusão da nossa lição. E nessa conclusão nós vamos ter uma aplicação prática geral que serve para toda a lição. E qual seria essa aplicação prática geral? Usar de mentira e engano pode parecer vantajoso no momento, mas o fim é sempre amargo. É a nossa, na verdade, essa conclusão aqui prática é a nossa verdade prática da lição, né? Que diz que a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Ou seja, você pode até sair da situação que você está usando a mentira, você pode até ter vantagem momentaneamente usando a mentira, você pode até ganhar alguma coisa ali usando a mentira, mas pode ter certeza que a conta vem. E o fim é sempre amargo. Então, nessa aplicação prática geral, ainda que pareça difícil, o caminho da verdade é sempre o melhor caminho. Mesmo que dependendo da verdade a ser dita, tenhamos que pagar um preço. Por exemplo,
Mais uma vez o exemplo que eu dei do esposo que chega atrasado em casa. Se ele optasse por dizer a verdade, a esposa poderia ficar chateada, movida pelo ciúme, podia ficar com raiva, falar na cabeça dele, mas depois ela iria entender que o seu marido estava sendo sincero, que não houve nada demais. E diante de Deus, você vai estar limpo. E por você estar falando a verdade, Deus ele vai te ajudar de alguma forma para que você possa ter paz quando nós dizemos a verdade e quando nós vivemos a verdade. Então, ainda que você tenha que pagar um preço no dia a dia da sua vida, estamos falando aqui, é importante que você diga a verdade. E aí, você não terá prejuízos na sua família por causa da mentira. E, meus irmãos, esse assunto, como eu disse no início, é um assunto muito amplo. Cabe outras questões aqui, até polêmicas. Cabe outros assuntos aqui, até polêmicas. Não vamos aprofundar, porque isso poderia ser mais prejudicial do que vantajoso nos aprofundarmos em alguns pontos polêmicos acerca deste assunto. Mas o importante é nós entendermos que nós precisamos viver e praticar a verdade. Isso é que é importante. Entendendo que, por praticarmos a verdade, pode ter certeza que nós estaremos limpos diante de Deus e Deus irá trabalhar ao nosso favor. Assim que Deus te abençoe, a próxima imagem que você vê é o nosso contato. Lembramos aos irmãos que nós não atuamos apenas na administração de EBD, nós atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí no slide, estamos abertos a convites, a gente tem andado por aí ministrando a palavra de Deus em todas essas áreas. E se você deseja receber esse material que eu uso aqui na lição em PDF slide gratuitamente, entre em contato comigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu sempre deixo um link, convite, para você entrar no grupo de WhatsApp que eu criei a nível nacional para disponibilizar esse material semanalmente. E se você acha que esse projeto da elaboração desse subsídio em slide, PDF, aqui no vídeo, se esse projeto tem sido importante para você, tem sido útil para você, e você quer ajudar a manter esse projeto, faça aí a sua contribuição voluntária, aí está o nosso endereço de Pix para você nos ajudar nesse projeto. Mas se você não puder e não fizer nenhum tipo de contribuição, você não vai deixar de receber o material de forma alguma. A contribuição voluntária, ela está na sua mente e no seu coração. Se você entender que o nosso trabalho contribui com você alguma coisa, então fica na sua consciência e no seu coração essa contribuição, mas você não deixará de receber o material por causa disso. Isso vai mostrar qual a importância que o nosso trabalho tem para você, de acordo com a sua consciência e com o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos um excelente EBD nesse domingo. Eu sempre estou aberto no privado para responder alguns tipos de perguntas, se você alguma dúvida que você tenha acerca da lição, eu estou disponível no privado, posso talvez não responder no momento, mas depois, posteriormente, assim que eu vejo a mensagem e tenho um tempo, eu respondo a todos que me procuram no privado, eu sempre estou respondendo. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente EBD neste domingo. E lembre-se que, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Jesus te abençoe e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus.